Olá, estamos começando mais um podcast do MediaJur e hoje nós vamos falar sobre direito eleitoral. Está aqui comigo o advogado Rodrigo Cirineu, especialista em legislação eleitoral, direito eleitoral. Doutor, seja bem-vindo. Eu já quero começar perguntando sobre o prazo eleitoral. Estamos em ano eleitoral e quando começa para valer o calendário eleitoral neste ano no Brasil? Bom dia, Gilson. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui no podcast do MediaJur para falar de um assunto que a gente está lidando aí, né, ao longo da nossa trajetória profissional e todo começo de ano par, né, que é ano quando começam as eleições, o assunto começa a esquentar, que é a questão eleitoral. Então, fico muito feliz, né, e quero mandar um oi especial para os telespectadores aí do MediaJur, do podcast. Bom, o calendário eleitoral ele já começou, né? Quando a gente vira o ano, as pesquisas de intenção de voto elas precisam estar registradas a partir de 1º de janeiro. Então, qualquer tipo de levantamento de pesquisa que vá ser publicado precisa estar registrado no sistema PESQL, né? E alguns outros marcos que nós temos é a questão, por exemplo, muitos deputados vão querer trocar de partido. A gente vê algumas movimentações aqui já no estado de Mato Grosso, né? A partir do início de março até a primeira semana de abril, abre-se a janela. E é bom se dizer que essa janela ela existe apenas para os deputados estaduais e deputados federais, né? Por quê? Porque cargos do executivo, o Supremo já entendeu que não há a exigência de observância da fidelidade partidária. Então, por exemplo, senadores, governador, prefeitos, eles podem trocar de partido a qualquer momento que não perdem o mandato. E os vereadores, como foram eleitos no último pleito de 2024, né, e a gente vê muita movimentação também de alguns vereadores da capital querendo trocar de partido, inclusive muitos deles já ajuizaram ações, né, entraram com ações no TRE por conta especialmente dessa questão do Pedro Táxi ter assumido a presidência do PSB, e aí muita gente queria migrar para o Podemos, que era do grupo, né, político do deputado e presidente da Assembleia, Max Russe. Os vereadores, então, eles não têm essa janela, né? Porque a janela ela foi feita para que aquele que busca trocar de partido, né, não fique amarrado numa camisa de força no último ano eleitoral. Então, a válvula de escape que o legislador, que o nosso Congresso entendeu mais correto seria, né, no último ano do mandato, né, ali perto do prazo de troca de partido, que a gente tem um prazo de 6 meses antes das eleições. Então, até para explicar essa questão da filiação partidária e da janela. Eu, Rodrigo, se quiser me candidatar hoje, né, a um cargo, eu preciso estar filiado 6 meses antes das eleições. Como as eleições vão acontecer na primeira semana de outubro, né, até a primeira semana de abril, eu preciso estar filiado a um partido político. Então, essa janela ela antecede o prazo final de filiação partidária. Domicílio eleitoral também precisa ser observado a mesma regra. Então, pessoas que estão aqui no estado de Mato Grosso, que vieram de fora, precisam, né, transferir o seu domicílio eleitoral para poder... e o próprio candidato também, né, precisa. Tem muita gente vê aquela questão da esposa do Moro, que teve toda aquela discussão de troca de domicílio eleitoral, né? E aí, o que a gente vai ter? Aí, disso até julho, quando começam as convenções, né, nós temos os pré-candidatos, que é a grande discussão se está fazendo propaganda antecipada, se não está fazendo propaganda antecipada. Então, nesse período, a gente está naquilo que a gente chama de pré-campanha. Na verdade, o ministro Gilmar diz que desde quando acaba uma eleição para outra, a gente já está em pré-campanha. Mas ela começa a ter mais áreas de juridicidade, vamos assim dizer, a partir, né, desse começo desse ano. Então, hoje, candidatos, né, eles podem dar entrevista como essa aqui num podcast, podem dar entrevista na televisão, podem falar nas suas redes sociais. Existem algumas regras, algumas coisas que a gente vai tratar mais na frente. Então, a gente está na pré-campanha. Quando que a gente entra na campanha? Então, nós temos as convenções em julho, né, e até dia 5 de agosto. Aí, prazo para registro de candidatura, 15 de agosto, até o dia 15 de agosto. A partir daí, a gente tem a campanha eleitoral, que vai até a primeira semana de outubro. E aí, depois da primeira semana de outubro, nós temos 30 dias para os eleitos prestarem contas e, em seguida, no final, em dezembro, é a diplomação. E no ano seguinte, o pessoal toma posse. Então, basicamente, os marcos temporais são esses. Doutor, a gente tem visto também movimentações de ocupantes de cargos públicos de executivo, governador, secretários, vice-prefeitos, né? Não é executivo, mas estão se movimentando aí para disputarem as eleições em outros cargos, né? Essas pessoas, elas têm que sair desses cargos? Elas são obrigadas a saírem? Até quando?
Perfeito, Gilson. Deixei de falar dessa questão das desincompatibilizações, né? Então, a legislação eleitoral trata isso como desincompatibilização. Então, um secretário de Estado, né, para ele ser candidato a deputado estadual ou deputado federal, ele precisa se desincompatibilizar do cargo. Como é que isso acontece? Como o secretário ele é nomeado mediante comissão, né, é um cargo em comissão pelo governador, ele tem que pedir exoneração. Então, ele se afasta do cargo 6 meses antes das eleições. Assim como o governador do estado, né? Há uma cogitação do governador ser candidato a senador. Para que isso aconteça, ele não pode disputar o Senado no cargo. Então ele tem que renunciar, né? Porque ele foi eleito, então no caso do governador ele renuncia ao cargo, né? 6 meses antes das eleições também. Diferente é a situação de um vice-prefeito, por exemplo. A do vice-governador, evidentemente, né? Que se ele assumir o governo do estado, ele vai poder ser candidato à reeleição. Ele não foi eleito ao cargo de governador propriamente dito, mas como ele herda o cargo com a renúncia, né, a jurisprudência entende que ele só pode concorrer mais uma vez. Portanto, ele concorre no cargo, né, e essa eleição dele é tida como uma reeleição. Os vice-prefeitos, né, que vamos dar um exemplo, o caso daqui de Cuiabá, né, a Vânia, Coronel Vânia, né, se filiou ao MDB e quer ser candidata. E vamos dizer, hipoteticamente, que o vice-governador Otaviano Pivetta não fosse ser candidato a governador, por exemplo, fosse ser candidato a senador. Os vices, eles têm um tratamento diferente na legislação. Por quê? Porque, em regra, ele tem apenas expectativa de assumir o cargo, né? Então, talvez por essa razão e pelo legislador entender que ele não tem tanta influência, né, no comando da máquina municipal, da máquina estadual, vamos assim dizer. Despesa, exato. Eles simplesmente não precisam renunciar. Então, eles podem concorrer no cargo. Então, a Vânia pode ser candidata a deputada estadual no cargo, né? Estou citando o caso dela porque é um caso público que a imprensa colocou, né? Agora, é óbvio, ela não pode assumir a prefeitura 6 meses antes. Então, numa eventualidade do Abílio precisar se licenciar nesse meio tempo de abril até a data da eleição, né, ela não vai poder assumir. Consequentemente, quem assume e quem é vice-prefeita, vamos assim dizer, até lá, é a Paula Calil, que é presidente da Câmara. Por quê? Porque se a Coronel Vânia ela insistir no projeto dela de candidatura, ela está impedida. Porque a partir do momento que ela assume a prefeitura, ela se torna inelegível, né, de acordo com a jurisprudência tradicional do TSE. E até vou te dizer, existem algumas situações específicas, né, que o ministro Alexandre de Moraes, no caso lá do Amazonas, ele flexibilizou, né, então tem uma discussão no Supremo, é bem verdade, nós precisamos trazer isso, dizendo o seguinte, olha, mas se a substituição for ocasional, por um curto período, né, é natural do vice, ele é um substituto natural nesses casos, né, mesmo que seja 6 meses antes, etc e tal, não ocasionaria, mas é algo que ainda não está muito consolidado, né, e eu costumo dizer, Gilson, no direito eleitoral, a única certeza é a incerteza. Porque Porque como é que funciona o TSE, né? Muita gente não entende. O Tribunal Superior Eleitoral, ele funciona com mandatos, mais ou menos parecido com a política. Então, nós temos 7 ministros, 2 oriundos da classe de juristas, 2 do STJ e 3 do Supremo. Só que eles têm mandato de 2 anos. Então, tem revezamento direto. E cada vez que um ministro entra, ele traz um posicionamento diferente. Cada presidência do TSE, ela tem um norte de atuação ali dentro, né? Então, é por isso que eu digo que no direito eleitoral a única certeza é a incerteza, porque pode acontecer, né, não é o ideal, mas que esse entendimento que eu disse para você, ele possa vir a ser refluído, né, numa composição posterior, que é essa composição que está sendo observada agora, porque o ministro Alexandre não está mais lá, daqui a pouco a ministra Carmen sai também, enfim. Então, a gente tem que ficar sempre... Quem trabalha com o direito eleitoral, quem estuda o direito eleitoral, ele tem que ficar constantemente se atualizando da jurisprudência do TSE. Porque muito das regras, elas são frutos da própria jurisprudência. Vou te trazer um exemplo. A questão das candidaturas laranjas. A candidatura laranja, ela surge, hoje ela tem uma súmula, o TSE tem a súmula 73. Ela surge de uma interpretação do parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 9.504, que exige um percentual mínimo de 30% de candidaturas. Então, o TSE partiu do seguinte pressuposto. Se o partido não atinge aquilo dali, ele está cometendo uma fraude, entendeu? Então isso foi construído desde 2012, uma construção jurisprudencial que acabou se tornando uma súmula, né? Então, no direito eleitoral, muito do que a gente observa na prática eleitoral não está na lei, está na interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral dá,
né, nesse microsistema de leis eleitorais que nós temos a Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, temos a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, temos a Lei Complementar 64 de 90, que trata das inelegibilidades, que foi alterada pela Lei da Ficha Limpa e que depois foi alterada de novo, agora teve uma última reforma no ano passado, entende? Então, assim, enquanto o nosso Código Eleitoral, que está tramitando no Congresso, ele não vier para unificar tudo isso, e nós temos o Código Eleitoral também, que é de 1965. Então, nós temos essas várias legislações, né? Então, e para decifrar tudo isso, junto com a jurisprudência do TSE, precisa de alguém que já esteja trabalhando um pouco isso, porque senão o pessoal se perde nesse labirinto mesmo. A gente vê especulações sobre a possibilidade da primeira-dama, tanto de Cuiabá como do Estado, saírem candidatas. O que a legislação diz sobre isso? Olha, os familiares, né, e aí incluídas as esposas, as primeiras-damas dos chefes do Poder Executivo, elas são inelegíveis na circunscrição territorial e política do marido, ok? Ok. Então, no caso da esposa do prefeito Abílio, ela está inelegível, né? Estaria inelegível, na verdade, em Cuiabá. Existe uma outra regra também, porque como ela foi eleita junto com o Abílio, se ela quiser disputar a reeleição dela para vereadora, ela pode, porque quando ela se elegeu, o Abílio não era prefeito, tá? Mas, no caso dela ser candidata a deputada estadual, lhe é permitido, porque o Abílio exerce influência em tese, vamos assim dizer, pela legislação eleitoral apenas no município de Cuiabá. No que diz respeito à primeira-dama do Estado, né, para que ela possa vir a ser candidata, é necessário a renúncia do governador 6 meses antes das eleições. Então, a possibilidade de candidatura dela, né, depende da renúncia do governador. Se o governador permanecer no cargo, ela fica inelegível. Por quê? Porque ela não tem nenhum cargo eletivo até então. E não tendo cargo eletivo, ela não poderia disputar. Só pode disputar se o marido, governador, renuncia ao cargo 6 meses antes das eleições. Doutor, outra preocupação que tem tomado conta aí no âmbito eleitoral é a participação de organizações criminosas, facções criminosas no processo eleitoral e, consequentemente, aí chegando ao poder, né, caso tenha um sucesso. Como que está a questão tipo, de legislação, fiscalização, voltada, né? Para combater isso? Sim, veja, a gente vê algumas manifestações aqui do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, né? E o TSE também, né, criou uma força-tarefa para combater as candidaturas infiltradas, vamos assim dizer, né? Está combatendo a infiltração da política pelas organizações criminosas. E como é que isso acontece, Gilson? No final do pleito de 2024, mas do meio para o final, o Tribunal Superior Eleitoral ele fez uma alteração na jurisprudência relacionada à ficha suja, né? Porque antes, e é importante isso porque é o ponto central dessas discussões, para você ter um candidato que fosse impedido de disputar uma eleição por uma condenação criminal, essa condenação teria que já estar transitada em julgado ou, no mínimo, proferida por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal de justiça. Ele precisaria ser condenado por um juiz e o tribunal de justiça teria que confirmar essa decisão. Ou mesmo ele poderia ter sido absolvido em primeiro grau e o tribunal reformado e condenado esse cidadão. O que acontece? Tiveram alguns processos, né, especialmente advindos do Rio de Janeiro, né, em que a pessoa, né, em tese, envolvida com crime organizado, com facções criminosas, ela sequer havia sido processada ainda, estava na fase de inquérito. Mas o Ministério Público conseguiu levar para o juiz eleitoral documentações daquele inquérito que demonstravam, para longe de qualquer suspeita, que aquele candidato fazia, sim, parte de milícia, fazia parte de facção criminosa. Tem um caso lá de um cara que era miliciano, e que, inclusive, estava respondendo um homicídio porque queria o controle da distribuição de gás naquela região, o que é próprio lá da questão do Rio de Janeiro. E o Tribunal Regional Eleitoral entendeu por bem barrar a candidatura, isso subiu ao TSE, né? E a discussão era, olha, mas ele nem foi condenado ainda. O TSE deu uma interpretação dizendo o seguinte, ao mesmo tempo que existe a ficha limpa, que exige, né, a condenação colegiada, nós temos regramentos da Constituição Federal que dizem que os partidos políticos não podem ter caráter paramilitar. Ou seja, os partidos não podem ter características de organização armada. E como essas milícias todas, né, são
potenciais criminosas e possuem, né, esse caráter paramilitar, o TSE disse: a Constituição tem uma norma categórica que tem aplicação imediata e nesses casos, onde houver comprovação dentro do processo de registro de candidatura, mediante a formulação de uma impugnação ao registro de candidatura, a Justiça Eleitoral está autorizada, e isso é uma jurisprudência nova, por isso é importante que se diga como que a Justiça Eleitoral está combatendo as organizações criminosas, é mediante essa evolução jurisprudencial. Eu tive a oportunidade de lecionar no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no final do ano passado e a gente trabalhou muito isso, né? Eu entendo que é um acerto, né? Porque nós temos que ter, de fato, garantias para as pessoas poderem se defender e tudo mais. Mas, em se tratando, né, de organizações criminosas que corroem a nossa sociedade, que causam tanto mal, né, para a população, para o eleitor, enfim, para as famílias, para todos nós, nada mais certo do que a Justiça Eleitoral fazer um filtro mais rigoroso, né? E nós temos que confiar nos nossos juízes. Se, né, há uma impugnação, no caso de eleições estaduais, e vai ao Tribunal Regional Eleitoral, ainda que a pessoa não tenha sido condenada, mas se existem evidências de que essa pessoa faz parte de uma organização criminosa, a Justiça Eleitoral tem que barrar essa candidatura. Porque senão, essa pessoa lá na frente vai estar ocupando um assento no parlamento e vai estar afrouxando legislações de combate ao crime e vai estar causando ainda mais mal à nossa sociedade. Então, essa é a forma que o TSE entendeu, né, de enfrentamento E, óbvio, além disso, a fiscalização, né, dos recursos que os candidatos recebem, né, fiscalização em caso de denúncia de que determinadas pessoas estão envolvidas com organizações criminosas. Agora, é óbvio, existem situações que podem ter falsas denúncias, que podem ocorrer falsas ou interpretações equivocadas. Isso tudo tem que ser devidamente analisado. Eu não estou dizendo que isso tem que ser automaticamente, né, decidido pela Justiça Eleitoral. Mas não podemos fechar a janela dessa discussão. Eu acho que essa janela tem que ser ampla e a Justiça Eleitoral está correta, né, dentro das atribuições que o nosso modelo constitucional e institucional lhe colocaram, né, vamos assim dizer, de fazer esse filtro rigoroso para impedir, né, que as organizações criminosas tomem a política do brasileiro. Certo. A pessoa provar a inocência depois entra na eleição, né? Exato. Doutor, outra questão é sobre o financiamento de campanha. A população critica muito o fundão eleitoral, né? Ele ainda está existindo, né? Teve aumento? Eu costumo dizer que a OAB acerta muito e erra muito, né? Acerta muito, erra pouco, mas tem alguns erros que são percebidos em grande escala, né? Por que eu digo isso? Porque o financiamento, especialmente tido, né, pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundão eleitoral se chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? E aí é uma cifra bilionária e ela irriga os partidos de acordo com a distribuição das cadeiras no âmbito do Congresso. Então, quanto mais representantes o partido tem, mais dinheiro ele recebe, né? Isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque os partidos com mais representantes vão tendo cada vez mais dinheiro e vão cada vez se fortalecendo mais. Mas por que isso surge? Porque nós tínhamos um sistema de financiamento misto, né? Nós tínhamos o fundo partidário, ele sempre existiu, mas nós tínhamos o financiamento, né, privado de pessoas físicas, que ainda existe, depois eu vou detalhar mais, e as pessoas jurídicas também faziam as doações. O que acontece, né? Quando veio a investigação de mensalão, especialmente depois da Lava Jato, o que se percebeu é que alguns players da iniciativa privada, eles tinham um poder um pouco fora do normal nos contextos eleitorais. Por quê? Porque tinha um faturamento muito grande, né? E as pessoas jurídicas, elas podiam doar 2% do seu faturamento bruto do ano anterior. Então, você pegava uma Odebrecht, por exemplo, ela doava para praticamente todos os candidatos a deputado federal, fazia doações para candidatos a presidente da República que eram adversários. Então, você tinha, de fato, uma distorção naquele modelo. E aí o que acontece? A OAB entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo dizendo, olha, a Constituição, na verdade, ela não deveria permitir, a leitura mais adequada da nossa Constituição diz que ela não poderia permitir o financiamento por empresas. E o Supremo diz o quê? Realmente, esse financiamento não é compatível com a Constituição. Então, a partir disso, você fecha
uma torneira, certo? Teria que abrir outra, né? Porque os partidos precisam de dinheiro. Aí foi criado o fundão. Ou seja, eu acho que no afã de a gente tentar melhorar, acabou piorando, na minha avaliação. Por quê? Porque daí vem esse fundão. Esse fundão impede, por exemplo, que pessoas como eu, né, muitas das vezes, se não tiver interlocução com os partidos e não estiver, né, no exercício do mandato eletivo, eu não tenho a igualdade de condição de disputar com alguém que já está no mandato. Por quê? Porque, veja só, o nosso desenho institucional funciona do seguinte sentido. Além do cara ser beneficiado pelo fundão, porque os acordos partidários geralmente é o seguinte, o cara que já tem mandato, naturalmente ele vai receber, né? Porque a tendência é que ele continue, etc e tal. E aí nós temos toda essa briga que existe entre executivo e legislativo sobre a questão das emendas, né, orçamentárias. Um deputado federal, ele executa milhões de reais de emenda orçamentária. Como é que o Rodrigo Cirineu, como é que o Gilson, né, candidato que está agora sonhando em ser candidato a deputado federal, vai conseguir competir com essa gente? Né? Que entrada que tem nos municípios, né? Então, veja, é algo que a gente precisa pensar com muita responsabilidade em alterar esse modelo. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles o ministro Fux e o próprio ministro Barroso, eles já admitiram, já fizeram aquela espécie de meia-culpa, dizendo que o Supremo deu um passo muito além do que deveria ter dado na questão do financiamento privado, né? Porque as empresas, elas pagam tributos, elas geram empregos, elas contratam pessoas, elas movimentam na economia brasileira. Então, talvez, uma forma de... E o ministro Gilmar, no voto dele, quando vota contra essa ação direta da OAB, ele diz o seguinte, que o financiamento privado, ele tem a capacidade, inclusive, de permitir que as oposições, né, angariadas por empresários que não contentes com o sistema, tenham condições de igualdade na disputa eleitoral, né? E na época ele era um crítico, né, muito ferrenho, né, chamava de cleptocracia, aquele modelo de sistema do governo do PT, etc e tal. Mas dentro daquele contexto, o ministro Gilmar traz justamente essa questão de que nós precisamos repensar o modelo de financiamento, né? Porque do jeito que está, né, você cria de fato um ciclo vicioso que busca manter o status quo e impede a renovação. Veja, especialistas no âmbito político entendem que as renovações aqui na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Federal, serão muito poucas. Por quê? Os partidos vão se definhando também, né? Exato. Mas justamente por conta dessa questão toda, né, envolvendo o financiamento de campanha. O TRE tem adotado aí, tem feito uma campanha, um norte sobre a questão do uso da inteligência artificial nessa eleição, né? Como especialmente de fake, vídeo manipulado, desinformação, né? Para combater isso, né? As fake news também, né? Existe na questão do direito eleitoral nessa eleição, já tem alguma coisa prevendo isso, as punições, O fato, Gilson, sabidamente inverídico, a mentira, ela sempre existiu, né? Nós tínhamos, desde sempre, previsões no Código Eleitoral, né, de que a propaganda não poderia induzir o eleitor a erro, que é crime divulgar fato sabidamente inverídico na propaganda eleitoral. Tudo isso já existe desde o Código Eleitoral de 1965, né? Tem até um amigo, Fernando Neisser, que escreveu um livro, Crime e Política, Mentira e Política, né? Alguma coisa assim, não recordo agora de cabeça, peço desculpa para ele, mas no livro dele ele trata justamente disso. A questão da penalização da mentira, e a mentira no contexto eleitoral sempre existiu, a mentira é própria do ser humano, né? O que acontece? A inteligência artificial, né, com essa tecnologia que nós temos hoje, e o TRE acerta de visar combater o seu mau uso, é de que ele, na chamada deepfake ou o mau uso da inteligência artificial, pode conduzir a danos reputacionais e interferência no processo eleitoral, né? Nós já observamos isso nas eleições presidenciais, o TSE tem vários precedentes nesse sentido. Então, o que o TSE faz, para quem não sabe? O TSE tem até o mês de março deste ano eleitoral para atualizar suas resoluções. O TSE, né, ele tem um poder regulamentar, vamos assim dizer. Então, tudo aquilo que está na legislação, ele torna ainda mais claro nas resoluções. Então, a gente tem resolução de arrecadação e gastos de campanha, nós temos resoluções para tratar do registro de candidaturas e as hipóteses de impedimento, e nós temos a resolução de propaganda eleitoral. E aí, né, que a inteligência artificial é tratada. Existem inúmeros novos artigos, Gilson, que tratam de como deve ser feita a utilização da inteligência artificial,
da questão do impulsionamento e da proibição do disparo em massa no âmbito eleitoral. Então, o que basicamente as resoluções do TRE, a legislação eleitoral diz? Ela diz o seguinte: a inteligência artificial ela tem que ser utilizada em propagandas propositivas. Eu não posso usar a inteligência artificial para descontextualizar, né, para fazer chacota com o adversário, né, para fazer a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E todo material que utilize artefato publicitário, especialmente aqueles das redes sociais, que utilize de inteligência artificial, é preciso que seja identificado, sabe? Então, mais do que isso, né, a questão do disparo em massa é vedado pela resolução, e inclusive a pessoa que pratica o disparo em massa, o que é o disparo em massa? É fazer uma propaganda, por exemplo, um deepfake, né, com inteligência artificial, contra determinado candidato e disparar no WhatsApp da vida. Né? Então, todo esse cuidado a Justiça Eleitoral vem adotando. Porque, veja só, hoje, uma pessoa que não é especialista, né, em inteligência artificial, enfim, nessas novas tecnologias digitais, ela tem muita dificuldade de verificar um conteúdo e conseguir discernir se aquilo é fruto de inteligência artificial ou não. Agora, você imagina isso disseminado constantemente numa campanha eleitoral. Isso tem um condão de acabar com as candidaturas. Então, a Justiça Eleitoral vem adotando ao longo dos últimos anos uma postura enérgica de combate a esse tipo de utilização, né, de inteligência artificial. Então, hoje nós temos, além da preocupação, né, aqui o TRE tem o GGI, né, que é o Gabinete de Gestão Integrada, mas a própria resolução do TSE, e o TSE vem debatendo isso em audiências públicas agora nesse ano, inclusive para aperfeiçoar essas resoluções que já foram aperfeiçoadas no ano de 2024, né, das últimas eleições municipais, para combater o mau uso. O TSE estimula o bom uso. Por quê? Porque a inteligência artificial, Gilson, por exemplo, ela pode baratear a campanha a partir do momento que eu, num estúdio, posso fazer um vídeo aqui destinado como candidato a governador para Barra do Garças e colocar a paisagem de fundo do Barra do Garças aqui, coisa que a gente já fazia lá atrás. Ou alguns outros tipos de artefato que eu chamo propaganda paz e amor, né, barateia a campanha de determinado candidato e ele consiga se comunicar melhor. Agora, utilizar isso aí para inventar conteúdo falso sobre determinada pessoa, pegar a imagem e a voz da pessoa e colocar palavras na boca de um candidato que ele nunca falou, esse tipo de expediente é severamente combatido, né, pelas resoluções, e o TRE acerta nessa pauta aí, porque de fato é algo que tem um potencial multiplicador de dano que a gente ainda não consegue antever, né? Agora a questão é, nós temos muitas dificuldades, porque veja, quando a gente trata de propaganda eleitoral, nós temos um rito nos processos, que não tem instrução probatória, ou seja, você não consegue fazer uma grande produção de prova. Como é que nós vamos conseguir demonstrar, às vezes, para um magistrado, que também não é tão afeito, né, que isso é fruto de inteligência artificial? Então, talvez o TRE, né, tenha nesse gabinete de gestão integrada técnicos que consigam identificar, né, nós também, como advogados, temos a missão de instruir o processo documentalmente com laudos, né, para demonstrar, às vezes uma perícia privada para demonstrar que aquilo dali é fruto de inteligência artificial. E a partir daí nós vamos ter todos esses desafios, né, para combater o mau uso da inteligência artificial nas eleições desse ano. Então, doutor, o eleitor, o candidato afetado com eventuais mentiras, com esses ataques, para provar isso e combater isso, vai ser rápido? Você fazer a denúncia e aquilo já poder ser combatido, tirar do ar, conseguir um direito de resposta, multar a pessoa que te ofendeu, prender até. Existe essa previsão? Sim, existem todas essas previsões. Reclama-se muito que é lento, né, todo esse processo na Veja, Justiça Eleitoral. não, na verdade é o seguinte, é uma injustiça quando dizem que é lento na Justiça Eleitoral. Talvez pelo volume de processo de uma dada eleição, as coisas comecem a ficar um pouco mais dificultosas por conta da capacidade humana, vamos assim dizer. Mas eu costumo dizer sempre, Gilson, que a Justiça Eleitoral tem que ser tomada como modelo para as demais justiças, né, e para as demais instituições. Porque é algo que você começa a perceber, que você vê início, meio e fim. As coisas funcionam, né? Para quem tem
tá preparado, tem uma equipe boa, a justiça eleitoral responde de forma muito mais rápida do que a justiça comum, que está já devidamente atarefada com inúmeras outras coisas, de discussões de natureza. Porque, por exemplo, se eu for discutir uma questão de rede social contra você na justiça comum, o juiz que está lá é o juiz que está analisando execução de contrato, execução de cheque, cobrança de dívida. Tem um monte de coisa lá para ele fazer. A justiça eleitoral, por outro lado, ela está aparelhada e ela conta com especialistas que vêm, ano após ano, trabalhando com esse tipo de processo. Então, a justiça eleitoral, ela tem, sim, a resposta rápida, né? Muitas vezes pode ser, não pode ser da forma como a pessoa quer, mas ela tem, sim, uma pronta resposta e uma resposta rápida para esse tipo de expediente. Então, assim, o candidato, hoje, nós não temos candidatos, né? Nós temos só pré-candidatos. Então, se algum pré-candidato hoje é prejudicado por uma campanha difamatória com utilização de inteligência artificial, por exemplo, na pré-campanha, o partido dele tem a prerrogativa de representar junto ao Tribunal Regional Eleitoral, né? E o eleitor, né, que assim se sentir lesado no contexto eleitoral, ele pode fazer uma denúncia, né, ao sistema Pardal, ou, dependendo, né, ele pode entrar com alguma representação junto ao Ministério Público, se ele foi caluniado, alguma coisa nesse sentido, ou então, né, o eleitor em si, ele tem que acessar a justiça comum, porque a justiça eleitoral, ela é para candidatos, partidos e coligações. É isso, então. Estamos encerrando aqui o podcast, a entrevista com o Dr. Rodrigo Cirineu. Doutor, muito obrigado. Esperamos aí encontrar outras vezes durante o processo eleitoral para poder bater mais um papo sobre as eleições. Com certeza, Gilson. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no podcast do MediaJur, de poder conversar com você um pouco sobre direito eleitoral, sobre política, sobre o entendimento, né, do TSE. E espero que eu tenha contribuído aí para que o eleitor, as pessoas interessadas, né, possam se atualizar a respeito dessas questões. Estou nas minhas redes sociais aí também, Rodrigo Cirineu, meu Instagram, volta e meia eu estou trocando alguma ideia. Tem o LinkedIn também, a gente divulga, né, as nossas questões. Temos o site cirineu.com, www.cirineu.com, a gente publica algumas coisas lá também. Constantemente a gente está na imprensa, especialmente no MediaJur, e aí, caso precise, estou à disposição para voltar aí ao longo desse ano para fazer algum tipo de elucidação, comentar alguma novidade que possa vir aí desse cenário eleitoral 2026, tá bom? Muito obrigado.